Marilyn Monroe, um nome que virou sinônimo de glamour e tragédia, é muito mais do que a imagem icônica de símbolo sexual que a cultura popular mostra. Por trás do sorriso cativante e da sensualidade magnética, havia Norma Jean Mortensen, uma mulher complexa e atormentada, cuja vida foi marcada por uma busca interminável por amor e aceitação. Nesse vídeo, vamos tentar entender quem era a verdadeira mulher que se tornou a Marilyn Monroe e o que de fato aconteceu para ela ter partido precocemente. Será que sabemos mesmo como ela perdeu a vida? Mas antes, se você gosta de conteúdo criminal misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Gente, uma grande dificuldade em contar sobre a vida da Marilyn é que existem algumas diferenças entre as biografias feitas sobre ela. Mas vamos lá. Norma Jean Mortensen, a mulher que se transformaria em Marilyn Monroe, nasceu no dia 1º de junho de 1926 em Los Angeles, na Califórnia. E ela teve uma infância marcada por viver em lares adotivos e orfanatos. Por conta disso, ela cresceu se sentindo insegura, vulnerável e com uma carência afetiva muito grande. Ela era a terceira filha de Gladys Baker. O irmão e a irmã mais velhos foram embora com o pai deles quando Gladys se separou. A mãe dela se casaria uma segunda vez com Martin Edward Mortensen, mas não tiveram filhos e o casamento durou cerca de 1 ano. Mesmo separados, a Gladys colocou na certidão de nascimento da filha o sobrenome do seu segundo marido, ainda que ele não fosse o verdadeiro pai da Marilyn. Quanto à verdadeira paternidade dela, ela só viria a ser comprovada em 2022, mas eu irei falar sobre isso depois. Muita gente pensa que a mãe a abandonou, mas não foi bem assim. Acontece que a mãe dela sofria com problemas mentais e financeiros. No começo, a mãe visitava frequentemente a filha com o primeiro casal que a adotou, depois só conseguia ir aos finais de semana, até ser diagnosticada com esquizofrenia paranoide e ser internada em um hospital psiquiátrico. A partir daí, ela teve apenas contatos ocasionais com a filha. E também se sabe que a avó da Marilyn, Adela Monroe, mãe da Gladys, também estava internada no mesmo manicômio pelo mesmo diagnóstico de esquizofrenia. E é muito sombrio o motivo da avó da Norma Jean ter sido internada. A pequena Norma ainda era uma bebê quando sua avó materna resolveu visitá-la na casa do casal que cuidava dela. Ela chegou, pediu para ver a neta e pediu um copo d'água. Quando a dona de casa voltou ao quarto, ela viu a avó tentando sufocar a neta com um travesseiro. Aí, claro, o casal chamou a polícia e a avó acabou indo parar no sanatório. Hoje em dia, a gente não usa mais os termos hospício, manicômio ou sanatório, mas naquela época era assim que esses lugares para pessoas com problemas mentais eram chamados. Acontece que a pequena Norma, em pelo menos 2 de seus lares adotivos, ela foi violada intimamente por homens que deveriam fazer o papel de pai. Em uma das vezes, ela tinha apenas 8 anos de idade e só contou o fato depois de adulta. E ela passava de um lar para o outro e às vezes voltava ao orfanato, do qual ela tinha pavor, não só porque quem a adotava tinha muito amor para dar, mas porque recebiam uma certa quantia em dinheiro do governo para ajudar nos gastos com ela. Mesmo assim, à medida que a Norma, ou Marilyn, crescia, ela não ganhava roupas novas. Ela tinha 2 mudas de roupa e, como ela ia crescendo, as roupas iam ficando curtas e justas, o que acabava atraindo mais ainda a atenção, o olhar dos homens. Não é só isso. Ela ficava encarregada de serviços domésticos nessas casas. Literalmente a fazia de empregada, que aliás é um trabalho nada fácil, sendo que ela não era remunerada por isso. Mas como ela tinha muito medo de voltar ao orfanato, ela fazia o que pediam sem reclamar. Ao que tudo indica, no orfanato também tinha um homem que abusava dela. Então ela não tinha muito para onde correr. Para fugir de tudo aquilo, a Norma Jean, na época com seus 16 anos, aceitou se casar com um vizinho de 21, o James Dougherty. Não se sabe ao certo se eles já namoravam ou se foi um casamento meio arranjado para que ela tivesse para onde ir.
já que o casal com o qual ela estava na época iria se mudar de estado e não podiam levá-la com eles. Ela deixou o colégio para virar dona de casa, coisa que ela detestava. E o casamento, que segundo ela era um tédio, durou cerca de 4 anos. E é importante ressaltar aqui que quando esse marido se alistou na Marinha e acabou ficando longe de casa por mais de 2 anos, a Norma foi morar com os sogros. E aí ela começou a trabalhar numa fábrica de aviões que dava auxílio para a Segunda Guerra Mundial. E foi por conta desse emprego que ela conheceu o fotógrafo David. Era muito comum os fotógrafos irem nas fábricas onde as mulheres trabalhavam enquanto os homens estavam na guerra. Foi quando David bateu o olho na Norma e, a partir daí, ela começou a tirar fotos como modelo para ele e para alguns colegas dele, deixando seu emprego na fábrica. Nessa época, ela usava os cabelos encaracolados e escuros e acabou pintando de loiro para atrair mais a atenção dos publicitários. Ela fez muitas fotos como pin-up, para propagandas e capas de revistas, a maioria direcionadas a um público masculino. Bom, em 1946 ela pediu o divórcio e resolveu focar totalmente em sua carreira. E aqui a vida dela não foi nada fácil mesmo. Ela posava para fotos, mas ela não ganhava tão bem e ela tinha ido morar sozinha. Então, alguns biógrafos contam que ela precisou literalmente vender o seu corpo em troca de alguns trocados ou de alguma refeição. Ela passou o maior perrengue mesmo. Em uma das suas entrevistas, ela conta que tinha uma parte do passado dela do qual ela não se orgulhava. Depois de aparecer em 33 capas de revista, o dono da agência de modelos resolveu colocá-la em um tipo de agência para atores. E aí, ela foi levada até a 20th Century Fox, onde ela assina um contrato e adota o nome artístico de Marilyn Monroe. No começo, ela fazia papéis secundários, mas, além da beleza e carisma, ela também começou a estudar teatro e ela levava os estudos muito a sério, viu? Ela gostava muito de ler e de escrever também. Existem muitos registros de coisas que a Marilyn escrevia, incluindo até alguns poemas. Tá aí o oposto da maioria dos papéis que ela fez, que eram de moças lindas, porém não muito inteligentes. Cansada dos mesmos papéis, ela vai para outro estúdio, a Columbia. Segundo alguns biógrafos, esse contrato foi arranjado pelo seu amante, um executivo da Fox e amigo pessoal do chefe executivo da Columbia. O interessante é que lá sugeriram algumas mudanças em relação à aparência de Marilyn. O cabelo passou a ser um loiro platinado no estilo da atriz Jean Harlow, que a Marilyn tanto admirava desde criança, e também diziam as más línguas que ela tinha um caso com o preparador vocal dela, Fred Karger, que pagou uma correção nos seus dentes. E segundo consta, ela gostava muito dele, porém os sentimentos dele por ela eram menores. Bom, ela ficou um ano na Columbia e, no ano seguinte, em 48, Marilyn tornou-se a protegida de Johnny Hyde, vice-presidente de outra agência. Ele passou a cuidar da carreira dela e logo o relacionamento foi para o lado sexual. Apesar disso, ela recusou se casar com ele algumas vezes. O fato é que esse Johnny, com o objetivo também de alavancar ainda mais a carreira dela, olhem só que curioso, ele pagou uma prótese de cartilagem que foi colocada no queixo, além de uma cirurgia no nariz. Ela já era naturalmente bonita, mas quiseram lapidar ainda mais a beleza dela. E quando não aparecia nenhum filme para ela fazer, ela modelava. Tem inclusive um ensaio muito famoso feito em 49, no qual ela posou nua em uma sessão para o fotógrafo Tom Kelly. Chegamos à década onde a atriz mais fez sucesso, a década de 50, quando ela começou a usar também uma pinta em seu rosto, que a princípio era feita por seu maquiador e depois ela fez uma tatuagem dessa pinta. Bom, ela volta para a 20th Century Fox e em seguida o Johnny Hyde, que tanto a ajudou, ele morre de ataque cardíaco, deixando Marilyn Monroe arrasada. Apesar da sua tristeza, ela passou a ter mais visibilidade e a conseguir papéis de maior importância, incluindo muitos musicais. Ela foi, inclusive, uma das apresentadoras da 23ª edição do Oscar e saiu pela primeira vez em uma revista nacional que publicou um perfil completo da atriz. Só que apesar de todo o sucesso profissional, a Marilyn, ela lutava contra a insegurança, a baixa autoestima, além de estar sempre em busca de aprovação.
Pois é, meus amigos, os traumas pelos quais ela passou, assim como o fato de não ter conhecido o pai biológico, a fragilizaram. Podemos até dizer que a Marilyn era o oposto da Norma Jean. E se tinha uma coisa da qual ela teve medo a sua vida inteira, era de terminar como a sua avó e a sua mãe em um hospital psiquiátrico. O que se sabe é que ela esteve internada algumas vezes por vontade própria quando ela ouvia vozes, mas o ouvir vozes era bem esporádico. Ela nunca foi diagnosticada com uma doença psiquiátrica específica, mas vários especialistas acreditam que ela tinha transtorno de personalidade borderline. Eles chegaram a essa conclusão, porque ela sofria com depressões recorrentes, relacionamentos instáveis, instabilidade emocional, comportamentos também instáveis e impulsivos, além de ter uma personalidade imatura, sedutora e autodestrutiva. Infelizmente, na época, não havia tanto conhecimento para um diagnóstico mais específico e nem medicamentos mais avançados e próprios para quem sofre de borderline. Bom, quanto ao pai dela, a mãe uma vez mostrou uma foto e disse que aquele era o seu verdadeiro pai e ainda disse o nome dele, Charles Stanley Gifford. Já a adulta, Marilyn conseguiu o telefone dele e ligou para falar com ele. Só que ele disse ter uma família e pediu para deixá-lo em paz. Ele tinha sido amante da mãe dela depois do segundo casamento da Gladys e quando ela contou que estava grávida, ele não quis saber e se afastou. E a paternidade só foi comprovada em 2022 através de um teste de DNA. Isso mesmo. Os cientistas pegaram um fio de cabelo de Marilyn, que tinha sido guardado pela pessoa que embalsamou o seu corpo, e uma amostra bucal de um dos bisnetos do Charles, confirmando então que ele era realmente o pai da atriz. O episódio, inclusive, foi revelado no documentário Marilyn, Her Final Secret. Tá. Aí, no começo de 1954, ela se casa pela segunda vez com o famoso jogador de beisebol Joe DiMaggio. O casamento durou somente 9 meses porque, além da incompatibilidade de gênios, era um relacionamento abusivo. Ele tinha muitos ciúmes da esposa. Inclusive, ele costumava agredir física e verbalmente a Marilyn. E a gota d'água foi a cena do filme em que a saia do vestido ela levanta com o ar de uma grade de metrô na calçada. A filmagem durou várias horas e atraiu uma multidão ao local, incluindo fotógrafos profissionais. A famosa cena foi um golpe publicitário que deu muito certo. Para a carreira, é claro, porque DiMaggio se irritou com aquilo tudo. No dia seguinte, ela chegou ao estúdio com os braços cheios de hematomas. Então, o lado sombrio de sua vida pessoal continuava, mesmo ela fazendo sessões de psicanálise, como chamavam na época. E foi um casal de amigos dela que aconselharam que ela fizesse terapia. O seu treinador de atuação, Lee Strasberg, e sua esposa, Paula. Esse casal foi muito importante na vida da atriz e serviu como uma espécie de família que a artista nunca teve. E aí, a gente sabe o que acontecia com a maioria dos famosos da antiga Hollywood. Eu vou até deixar um link fixado no primeiro comentário para quem ainda não assistiu a um vídeo sobre a Era de Ouro do cinema. Mas continuando, o que aconteceu é que alguém sugeriu a ela, talvez algum terapeuta, que ela procurasse o mesmo médico psiquiátrico da Judy Garland. E assim, como a outra atriz, ela passou a ser medicada para ficar acordada e para conseguir dormir. Além de muitas vezes ela exagerar nas bebidas alcoólicas. Resultado, ela acabava chegando atrasada nas filmagens e às vezes nem aparecia. Ela realmente não conseguia lidar com as questões pessoais não resolvidas, como as questões da infância, relacionamentos fracassados, além de vários abortos espontâneos. Há especulações de que, em alguns casos, os estúdios a pressionavam a tirar os bebês. Porém, em uma entrevista, ela conta que ela sempre quis ter um filho, mas que, ao mesmo tempo, ela tinha medo, talvez pela infância conturbada que ela teve, e então ela achava que o seu organismo acabava rejeitando as gravidezes. Pouco menos de um ano depois do divórcio, a estrela conheceu o dramaturgo Arthur Miller em uma festa. Eles começaram a se relacionar, mesmo ele ainda sendo casado.
Mas assim que ele conseguiu o divórcio, eles se casaram em junho de 1956 em Nova York, sendo que, na época, ela tinha mudado oficialmente o seu nome para Marilyn Monroe. Ela já era uma atriz consagrada e chegou a fazer um filme independente na Inglaterra, sendo ela mesma a produtora. Aí, quando as filmagens terminaram, ela decidiu fazer uma pausa de 1 ano e meio e foi em 1957 que ela teve um dos abortos, né? Era uma gravidez que aconteceu nas trompas e não no útero, e nesses casos, além de não ter como a gravidez ir para frente, a mulher corre risco de vida. No ano seguinte, ela perde mais um bebê, ainda na barriga. A questão é que ela tinha alguns problemas ginecológicos que foram em grande parte causados pela endometriose, uma doença que ela sofreu ao longo da sua vida adulta. Em 58, a Marilyn volta para Hollywood para fazer um filme que sofreu um perrengue danado para terminar. Acontece que a essa altura a atriz já estava tendo muitas dificuldades para filmar. Ela esquecia as falas do texto e os gestos que ela deveria fazer. E como ela era bastante perfeccionista, ela exigia que as suas cenas fossem gravadas diversas vezes, chegando a 40 vezes a mesma cena. Mesmo assim, o filme Quanto Mais Quente Melhor tornou-se um sucesso entre o público e a crítica. Marilyn até ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz e o filme foi eleito um dos melhores filmes feitos até então. Já o último filme que ela concluiu foi um fracasso de bilheteria, Os Desajustados, lançado em 1961. Esse foi um projeto que seu marido tinha escrito para ela, o Miller, para que ela fizesse um papel mais dramático, mais sério. Bem como de costume, as gravações foram bem conturbadas. Na ocasião, o casamento de 4 anos entre Marilyn e Miller tinha chegado ao fim. A saúde dela também complicou o desenvolvimento da trama. Dessa vez, ela sentia dores causadas por pedras na vesícula e a sua dependência em medicamentos. Ela estava tão grave que a maquiagem geralmente tinha que ser feita com ela ainda sob o efeito de barbitúricos. E parece que ela sempre renascia das cinzas, porque no ano seguinte, a Marilyn voltou aos olhos do público por receber outro prêmio. E eu tenho que abrir aqui um parênteses para dizer que ela foi indicada a diversos tipos de premiações, 15 vezes, vencendo 10. E ao todo, ela participou de cerca de 30 filmes em sua curta trajetória. Então estamos em 62 e ela começa um filme que infelizmente não terminaria de fazer. Final de abril, e ela precisou se ausentar durante as 2 primeiras semanas de filmagens. Não se sabe ao certo o motivo, se foi devido a uma gripe, sinusite ou dependência de medicamentos. Em maio, ela fez uma pausa nas gravações para cantar o famoso Happy Birthday para o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que fazia 45 anos. Aconteceu no palco do famoso ginásio fechado de Nova York, chamado Madison Square Garden. E aqui é muito importante dizer que a Marilyn tinha tido um caso com o presidente em algum momento dos seus 2 últimos anos de vida, sendo que quando o John Kennedy terminou com ela teve um breve caso com o irmão dele, o Robert Kennedy, ou Bob Kennedy, que era, então, procurador-geral da República. E guardem bem a informação. Ela e o Bob Kennedy tinham tido uma discussão na tarde do dia em que ela perdeu a vida. A relação entre os Kennedy e Marilyn Monroe já havia sido revirada pela ex-colunista do The New York Post, Maureen Callahan, que escreveu um livro contando tudo. Porém, até o momento, só existe esse livro em inglês. No título diz como os Kennedy destruíram Marilyn. A autora disse, inclusive, que a então primeira-dama Jack Kennedy ficou tão furiosa após a apresentação por deixar o John Kennedy de queixo caído na plateia, que ela deu um ultimato ao marido. Ou ele parava de se relacionar com a atriz, ou ela se divorciaria dele, levando as crianças e custando-lhe um segundo mandato. Mas, claro, há controvérsias dizendo que o John Kennedy terminou com a Marilyn porque ele se cansou dela. O fato é que 4 meses depois dela cantar o famoso Parabéns, ela foi encontrada sem vida aos 36 anos de idade. Não se sabe ao certo o motivo da discussão entre a Marilyn e o Bob. Mas ele e o irmão tinham descoberto que o FBI colocou escutas pela mansão inteira da Marilyn sem o conhecimento dela.
Ele não iria embora sem levar as gravações com ele. Essa versão de que o FBI estava investigando a atriz desde os anos 50 era devido a uma suspeita de envolvimento dela com o comunismo. Essa suspeita, ela começou quando ela se casou pela terceira vez com o Arthur Miller, que inclusive ele foi quase preso por suposto envolvimento com o comunismo. E naquele ano de 62, o último de sua vida, as investigações se aprofundaram porque ela tinha feito o pedido de um visto para a Rússia, que era um país comunista na época. Porém, tal envolvimento dela com o comunismo nunca foi provado. Calma, que essa parte sobre o fim da vida da estrela está só começando. Eu não gosto muito assim de fazer a parte 2 em vídeos, então vamos em frente. Sabemos que apesar de cheia de traumas que ela teve, que ela era muito inteligente, diferente das moças ingênuas que muito interpretou no cinema. Então, supõe-se também, que os Kennedy contaram coisas a ela, que ela devia ser uma ótima ouvinte, das quais se arrependeriam depois. E isso sou eu que estou dizendo, tá? É uma conclusão que eu mesma cheguei, mas vamos aos fatos. É triste pensar que a Marilyn, que tinha morado ao todo em 42 lugares diferentes e tinha conseguido comprar a mansão dos sonhos dela, mas que ela tenha aproveitado pouco o que ela pôde finalmente chamar de lar. Uma casa só dela, que ela estava aos poucos decorando, na qual viveu somente por 6 meses. A versão oficial sobre a morte da Marilyn é de que ela foi encontrada sem vida no quarto de sua casa em Los Angeles, aos 36 anos, pelo seu psiquiatra Ralph Grinson, nas primeiras horas da manhã do dia 5 de agosto de 1962. O Ralph tinha sido chamado pela governanta dela, Eunice Murray, que estava dormindo no emprego e acordou às 3 da manhã sentindo que algo estava errado. A governanta tinha visto a luz debaixo da porta do quarto de Marilyn e que ela disse que não obteve uma resposta quando chamou por ela. A porta estava trancada, então ela teria ligado para o psiquiatra, que foi até lá, olhou pela janela, a viu deitada na cama, inerte, quebrou o vidro da janela e conseguiu entrar no quarto. A morte foi confirmada oficialmente pelo médico Engelberg, que chegou na casa por volta das 3h50, notificando somente às 4h25 o Departamento de Polícia de Los Angeles. A causa da morte foi dada como overdose de medicamentos e mais especificamente barbitúricos, que são sedativos e calmantes, e que a overdose foi intencional, ou seja, que ela quis tirar a própria vida mesmo. E aí, meus amigos, existem inúmeras teorias da conspiração sobre a verdadeira causa de sua partida. Uma delas, a de que ela teria tido uma overdose acidental. E a mais famosa, a que talvez faça mais sentido não só para mim, mas para muitas pessoas, é a teoria de que a Marilyn Monroe foi assassina. Essa teoria gira em torno de várias inconsistências e detalhes suspeitos que surgiram após o seu falecimento. Lembrando que nunca houveram provas suficientes para validar tal teoria. Nessa versão, teria sido um crime premeditado, onde a cena encontrada pela polícia ao chegar na mansão tinha sido previamente montada. Começando pela maneira com a qual ela foi encontrada sem vida pela polícia, deitada de bruços em sua cama, com os pés enrolados na colcha e o braço direito esticado, segurando o telefone. Porém, a autópsia afirmou que ela faleceu de barriga para cima. Então, o corpo foi mexido depois de sua morte. Bom, junto à cama estava o médico Engelberg e o psiquiatra que acompanhava o seu tratamento, o Ralph. Nenhum dos dois abriu a boca quando a polícia chegou no quarto e o Ralph limitou-se a apontar para a mesa de cabeceira, onde estavam 15 frascos dos calmantes sedativos vazios. O corpo de Marilyn foi autopsiado e, a princípio, confirmou-se a presença de doses excessivas do medicamento. Só que tem um detalhe importante: não tinha um copo com água ou vazio por perto e a suíte do quarto ainda estava sem água na pia. Como alguém conseguiria engolir tantas pílulas a seco? Mas ela pode ter ido tomar água na cozinha e depois foi para o quarto. É tudo muito estranho. As versões da governanta em relação a horários eram inconsistentes, porque ela disse mais tarde ter chamado o médico às 3 da madrugada do dia 5. Porém, logo que a polícia chegou e foi atendida por ela, pela governanta, ela contou que chamou o médico
pouco depois da meia-noite. Tem mais, segundo um investigador que entrevistou nos anos 80 cerca de 700 pessoas que poderiam ter alguma pista sobre os fatos, disseram que foi visto um homem chegando na mansão cerca de 10 ou 11 horas da noite do dia 4. Além disso, o médico forense que fez a autópsia, também, a princípio, o Thomas Noguchi, ele determinou como hora provável da morte às 11 ou meia-noite no máximo, o que indicaria a data de morte como 4 de agosto e não o dia 5, como muita gente atribui. E aí todo mundo se pergunta o que teria acontecido nessas horas de diferença entre as 11 da noite e as 3 da madrugada da versão oficial. Infelizmente, é uma lacuna em branco. Também veio à tona que a governanta raramente dormia no emprego. Justamente naquela noite ela quis dormir lá. Alguns acham que ela poderia ser uma espiã infiltrada na casa, mas por outro lado, ela também podia ter ficado dormindo lá por ver que a atriz não estava muito bem naquele dia. Bom, o médico particular da Marilyn, o psiquiatra Ralph Grinson, ele disse ter conversado com a atriz naquela noite e que ela estava muito agitada por conta da discussão que ela teve com o Bob Kennedy. Um dos motivos da discussão também teria sido que o Bob queria colocar um ponto final entre os dois e que a Marilyn teria ameaçado o Bob de contar muitos segredos para a imprensa. Bom, quase 50 anos depois do acontecido, em 2011, um detetive chamado Milo Speriglio investigou por décadas a morte da atriz e chegou à conclusão de que os arquivos relacionados à investigação sobre as causas da morte foram apagados pelo FBI. O relatório oficial da autópsia foi falseado e que o relatório do agente policial Clemons sobre aquela noite foi adulterado e que todas as divisões da casa e os telefones da Marilyn estavam sob escuta. Tá, sobre as escutas todo mundo já sabia, mas ele garantiu que teve acesso às gravações. Ele afirmou que a atriz tinha conhecimento de coisas sérias, mas é tão mirabolante a teoria dele que é meio difícil de acreditar. Ali ele mistura a máfia, o fim de Fidel Castro e do comunismo, os Kennedy, é uma bagunça. Gente, eu acho que ali esse detetive viajou, viu? E eu tenho aqui minhas dúvidas de que ele tenha realmente ouvido essas gravações. Bom, a teoria de Assassi também é baseada por dezenas de pistas e de documentos que provam que a morte não foi acidental, e muito menos um suicídio. No verdadeiro relatório policial, o agente escreveu, abre aspas, posso afirmar que foi ele, o psiquiatra, quem aplicou a injeção letal de Nembutal líquido, fecha aspas. Agora, de que injeção letal fala a polícia se, segundo os relatórios oficiais, Marilyn Monroe ingeriu comprimidos? Assim como no verdadeiro relatório da autópsia redigido pelo médico legista, o Noguchi, que voltou atrás do que disse, mais tarde ele admitiu publicamente ter sofrido pressões para avançar com a tese de suicídio. Ele revela que a atriz nunca poderia ter tomado os comprimidos antes de morrer porque o estômago e o intestino estavam vazios, eles não tinham vestígios do corante que envolvia essas medicações, essa medicação que, por sinal, tinha uma cor assim muito forte. Sem falar que as análises mostraram que o medicamento apresentava níveis altos no sangue e não no fígado, o que sugere que a medicação foi administrada através de injeção e não por via oral. O agente da polícia, o Clemons, ele escreveu no relatório que achou estranha a disposição do quarto, que assim, numa overdose medicamentosa, foi falado que a falta de ar e convulsões violentas entre a tomada das cápsulas e o falecimento. E por conta disso, então assim, o quarto dela teria que estar completamente desarrumado, porque ali teria uma pessoa que passou mal, quando na realidade havia roupas meticulosamente dobradas perto da cama. E às 4h30 da manhã, quando a polícia chegou na casa, a governanta ela estava lavando e secando toneladas de roupa em 2 máquinas e carregando caixotes para um carro lá fora. Hora estranha para fazer arrumações, teria escrito a polícia. E mais, a primeira análise do cadáver ainda no local permitiu concluir que a morte não ocorreu à meia-noite.
O cadáver estava rígido e estabeleceram-se às 20h30 como hora da morte. Lembrando que essa não é a versão oficial da causa do falecimento da Marilyn. Mas é tudo muito estranho. Bom, como a Marilyn não tinha parentes próximos, demorou alguns dias para que alguém fosse até o IML reivindicar o corpo e cuidar do velório e do enterro. Até que o segundo ex-marido, Joe DiMaggio, tomou a frente de tudo. Inclusive, ele já tinha feito tratamento para o alcoolismo e para a agressividade, e existe uma hipótese de que eles estivessem pensando em voltar. O fato é que ele não saiu do lado dela um minuto sequer no velório e disse várias vezes que a amava e durante 20 anos enviou flores ao lugar que ela foi sepultada toda semana. E esse ato simboliza o poder de uma mulher que não só arrebatou o coração dele, como de uma legião de fãs que há décadas reverenciam a sua beleza e carisma. Uma artista da qual talvez não tenhamos conhecido todo o seu talento. Como seria Marilyn aos 40 anos, 50? Infelizmente não saberemos, mas podemos estar certos de que quem a conheceu pessoalmente ou pelas telas pôde ver que ali existia uma mulher frágil, gentil e ao mesmo tempo à frente do seu tempo. E mais, que ela nasceu para ser uma estrela. Mas eu quero muito saber a sua opinião. O que você acha que realmente aconteceu para ela ter partido tão cedo? Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.